Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Cleiton e hoje eu fiquei com a responsabilidade de vir aqui ministrar essa aula de história para vocês, a qual a gente trabalhará como tema o Renascimento e o Humanismo, certo? Espero que gostem. Vamos lá. Renascimento versus Idade Média. Bom, para darmos início, eu diria que o Renascimento ele não é nada mais, nada menos do que um período de transição. Ou seja, o período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, certo? Pois os dois apresentam certas divergências, fatores que não correspondem um ao outro, como por exemplo, o teocentrismo e o antropocentrismo. E é isso que a gente vai entender no decorrer da aula. Porque veja bem, na Idade Média, a instituição que explicava os acontecimentos e os fenômenos que aconteciam no mundo era a Igreja Católica. E para isso, ela se utilizava da doutrina católica e também das escrituras sagradas. Ou seja, Deus era a explicação de tudo. E a isso chamamos de teocentrismo, certo? Por que teocentrismo? Porque teo vem de Deus e centrismo vem de centro. Então Deus como o centro de todos os seres e de todas as coisas. Deus ele era a resposta para tudo que existia naquela sociedade naquela época. Dos fenômenos, de tudo que se acontecia. Ok? Mas assim, devidamente às mudanças ocorridas na Europa entre os séculos XIV e XVI, fizeram com que aqueles que viveram durante bastante tempo sob os preceitos do teocentrismo tivessem outra visão de mundo, procurassem outros caminhos para se seguir. Por quê? Porque naquela altura do campeonato, o sistema feudal não funcionava mais como antes e entrou em uma certa crise. E assim, a população decide reinventar o seu estilo de vida, que teve início ainda mesmo lá nos burgos. Então, para melhor entendermos, eu vou definir aqui para vocês o que é o Renascimento. O Renascimento e o Humanismo podem ser definidos como movimentos artísticos e científicos, os quais eram estimulados pela burguesia em ascensão. Mas afinal, por que o termo renascer? Renascer quer dizer nascer mais uma vez, ok? Algo está nascendo novamente. Mas no caso aqui do Renascimento, a gente está falando da cultura greco-romana, da cultura clássica. Algo que tinha ficado para trás, mas só que agora ele estava vindo de novo à tona. Ou seja, o renascimento da cultura grego-romana era o renascimento da inspiração que vinha direto da antiguidade, da filosofia e da arte. A tal ponto que a expansão do conhecimento durante a Idade Média e a mentalidade era totalmente religiosa. Um dos seus principais lemas era rezar e trabalhar. Nada mais do que isso. E isso é um dos pontos que se diferem do período da modernidade. Bom, algumas causas e acontecimentos contribuíram para tal ação. Como, por exemplo, o ressurgimento das cidades e o ressurgimento do comércio. Por quê? Porque com o fim do feudalismo, a população deixou os feudos e migraram para as cidades, que posteriormente incentivou o comércio. Certo? Então, o Renascimento e o Humanismo são vistos como um movimento de constatação à realidade medieval e propunham um retorno à cultura clássica. A modo que esses comércios que eu me refiro são comércios de curta distância, como também o comércio de longa distância. Que vai chegar um momento que as coisas vão estar tão boas que o comércio vai se espalhar não só pelas regiões vizinhas, mas também por várias regiões do mundo, várias regiões da Europa. Entende? Ressaltando, esse era um dos dois fatores. Veja bem,
Observem essa imagem. Aqui são os burgos, os quais eram cercados. Vejam o movimento, o comércio, o povo em movimentação, os artistas. Esse que está no centro aqui, ele apresenta ser um pintor, ok? Outro motivo que contribuiu para isso também foi a centralização política. Ou seja, devidamente à expansão do comércio dentro dos burgos, surgiu a burguesia. Surgiu uma classe dominante naquela época. Pessoas que eram cheias de prestígios, certo? De reconhecimento social. Mais um fator correspondente foi a questão dos capitais excedentes. O que seriam esses capitais excedentes? O comércio ele se desenvolveu de tal forma que houve um grande acúmulo de capitais. E esses capitais que estavam sobrando passou a ser investido em obras de artes, obras literárias e, sobretudo, projetos de cunho cultural. Certo? Dentro de tal modalidade, a gente também pode se deparar com seus desdobramentos. Certo? O que seriam esses desdobramentos? Seriam as características do Renascimento. Porque o Renascimento ele é marcado praticamente por 4 características. Entre eles estão o racionalismo, o antropocentrismo, o individualismo e o classicismo. Ok? Vamos lá especificar o que cada uma dizia e valorizava. No caso do racionalismo, valorização da razão se opondo à fé. Como falei anteriormente, na Idade Média predominava-se o pensamento teológico, Deus como centro de tudo do que se acontecia no mundo. Já com o racionalismo, ele valorizava a razão, ou seja, existiam certos fenômenos que a razão poderia explicar. Era tarefa da ciência e não mais da teologia. Nesse momento, estava surgindo a separação do conhecimento teológico do conhecimento científico. Certo? Ok? Beleza. Agora, no que se refere ao antropocentrismo, valorização do homem como o centro do universo. Ou seja, por ter uma herança greco-romana, eles defendiam a valorização do homem. Eles defendiam, sobretudo, a figura do artista, do intelectual, do pensador. O homem, nesse momento, ele passa a ser o centro das atenções, e não mais Deus. O homem ele passa a filosofar, o homem ele passa a pensar, o homem passa a criticar tudo aquilo que acontecia diante da sociedade, tudo diante daquilo do que seus olhos poderiam ver. Certo? Juntamente ao antropocentrismo, vem também mais uma qualidade de tal período, o individualismo, ou seja, as qualidades individuais dos indivíduos. Cada um, nesse momento, passaria a ter um dom, uma especialidade, um conhecimento para mostrar, sendo que na Idade Média existia ali todo um coletivismo, todos somos iguais. Na Idade Média, ninguém se difere de ninguém. Todos pensamos iguais, todos produzimos a mesma coisa, ok? E mais uma definição não menos importante, mas essencial, é o classicismo. Talvez essa seja uma das principais, na verdade, razões. É a valorização, como eu já falei, a valorização do passado greco-romano. Os artistas e cientistas do Renascimento viam nas obras dos gregos e dos romanos da antiguidade como modelo de inspiração para as suas obras. Aí digamos que vocês me questionem com a seguinte pergunta: professor, então quer dizer que o humanismo e o renascimento são a mesma coisa? Não, peraí. Veja bem, entendam. Olha, o humanismo foi um movimento intelectual que pregava a pesquisa, a crítica e a observação, em oposição ao princípio da autoridade, no caso a Igreja Católica. Ele foi um movimento criado para valorizar a ação do humano, as atitudes, o conhecimento, a lógica humana. Entende? Por quê? Porque durante a Idade Média e até em alguns momentos da Idade Moderna,
a autoridade religiosa era inquestionável. Então, o humanismo ele defendia o que nós chamamos de método científico. No que se refere ao Renascimento, recapitulando aqui, é que o Renascimento ele pode ser compreendido como um movimento cultural, econômico e político, que surgiu na Europa e vai se consolidar basicamente mais ou menos em meados do século XV e se estender até o século XVII, por todo o continente. Então, ele pode ser identificado como a reformulação que deu início à Idade Moderna, fugindo assim da Idade Média. Ok? Agora, digamos que ele é uma união de cultura, uma união de pensamento entre os dois, sendo que um está voltado mais para o campo filosófico e o outro está voltado mais para o campo artístico. Mas em questão de preceitos, de destino, é chegar ao destino do período da modernidade. Ok? Vejam essa exclamação. O Renascimento não surgiu em uma cidade qualquer. Verdade. O Renascimento ele surgiu em cidades que se destacaram como centros comerciais, certo? Ou seja, o Renascimento ele surgiu nas cidades ricas, como principalmente nas cidades do norte da Itália, como Genova, Veneza, Florença e Bolonha. Aí agora vocês me fazem a seguinte pergunta: mas quem financiava essas pesquisas? Todo esse desenvolvimento artístico? Verdade, boa pergunta. Porque para se fazer uma escultura, para se fazer uma pintura, e até mesmo posteriormente para escrever livros, obras, é necessário gastos financeiros. Aí é aquilo que eu falei logo no começo da aula, né? Está se referindo aos capitais excedentes? Basicamente isso. Os capitais excedentes têm um dedinho aí nessa história. Por quê? Aí chega um ponto, que nem eu falei que era tanto dinheiro investido, era tanto dinheiro sobrando, que vai existir uns camaradinhas chamados mecenas. Quem eram os mecenas? Os mecenas, eles eram os reis, príncipes, condes, duques, bispos, nobres e burgueses poderosos, dotados de poderes econômicos, os quais financiavam e incentivavam as artes no período da Renascença. Ah, professor, mas por que eles faziam isso? Bom, um dos motivos é que eu já falei, capital excedente. E o outro motivo é que quem investisse em obras de arte, perante a sociedade, tinha um reconhecimento e um prestígio maior. Certo? Aí agora a gente vê aqui alguns fatores que colaboraram para que o Renascimento surgiu na Itália. Porque assim, como eu falei, o crescimento do comércio nessa cidade foram um dos fatores. Mas também aqui a gente vê outros fatores mais determinantes, como por exemplo, o fim do Império Bizantino em 1453. Por quê? Porque com a queda de Constantinopla, os turcos otomanos conquistaram tal império. E os sábios bizantinos que viviam naquela região, com medo de serem assassinados, eles fugiram para a Europa e principalmente para a Itália. E lá eles começaram a fazer o que competiam a eles, se dedicar às artes, à ciência e à literatura, como foi o caso caso de Petrarca, por exemplo, no que se refere à poesia, certo? Aí, outro fator determinante aqui foi a invenção da imprensa no século XV. Por quê? Porque a invenção da imprensa ela vai ser algo bastante relevante para tal momento, pois antes de tal advento, os livros eram escritos à mão, a modo que só quem poderia usufruí-los eram pessoas bastante ricas, pois eram muito caros. Então, com o surgimento da primeira máquina de imprimir, que foi criada por esse rapaz chamado Johannes Gutenberg, permitiu que os livros agora passassem a ser impressos em muitas cópias, para que um número maior de pessoas pudessem ler. E em pouco tempo, tais obras impressas espalharam as ideias do Renascimento por toda
Europa, tá entendendo? É que nem eu coloquei aqui embaixo, ó, contribuição e difusão das ideias renascentistas na Europa. Ou seja, o conhecimento agora vai começar a se espalhar, se abrangir, vai crescer. O, o movimento renascentista agora vai passar a ser reconhecido no mundo todo. Tá pensando aí o tamanho da contribuição que esse cara fez com o movimento renascentista? Esse Jonas Gutenberg, ele foi o cara. Mas, sim, professor, mas após o movimento renascentista, como ficou? É o que eu chamei aqui de consequências. Após todos esses processos, a gente vai se deparar com essas consequências, como por exemplo, o surgimento do método experimental, o método científico, que se constitui naquilo que a gente chama de máxima Tomé, ver para crer. Outro fator altamente importante e relevante foi que ficou, a partir desse momento ficou marcado a separação dos saberes teológicos e científicos. Ou seja, o saber teológico ficou a cargo das igrejas e o saber científico ficou a cargo dos renascentistas e humanistas. Outro propósito bastante importante foi a evolução no campo científico, graças a figuras como Leonardo da Vinci e Galileu, que a gente vai ainda ver eles posteriormente aqui nessa aula, certo? Olha, a gente, não sei se vocês prestaram atenção, mas no decorrer dessa aula eu falei bastante em questão de arte, pintura e escultura, certo? Então, preste bem atenção nessa pintura. Ela é uma arte medieval, certo? Mas aqui eu chamei de arte medieval versus arte renascentista, pois eu vou apresentar uma pintura medieval para vocês e em seguida eu vou apresentar uma pintura renascentista para vocês verem a diferença, os detalhes, certo? Vejam bem. Ou seja, olha essa pintura medieval. Se você observar, ela tipo assim, ela procura mostrar só o que ela é. Ou seja, a imagem da mãe de Jesus Cristo com ele no colo e vários apóstolos ao redor. Mas a gente não vê aquela profundidade, aquela preocupação. Ou seja, não há preocupação em apresentar a realidade como ela é. Não se respeita a proporção, não há ideia de profundidade, não há então preocupação em satisfazer o olhar de quem observa, ok? Essa é uma das minhas indagações. Então, como eu falei, fixem bem o olhar nessa pintura e prestem mais atenção na pintura a seguir, que agora a pintura que eu vou apresentar é uma pintura renascentista. Aqui é a escola de Atenas, certo? Se liguem nos detalhes dessa pintura. Olha, aqui você vê a imagem que ela está a todo tempo em movimento. Vê aqui os caras estão aqui pensando. Ao fundo, olha o detalhe de perspectiva, olha a profundidade por trás desses dois filósofos que estão aqui no centro. Por trás você vê essa profundidade. Você vê o fim da igreja, você vê lá atrás as nuvens, como se as nuvens também estivessem em movimento. Os dois filósofos aqui conversando, dialogando sobre os seus pensamentos críticos e filosóficos. No seu canto à direita, tem dois rapazes encostados aqui no pilar. Um tá como se estivesse cansado e o outro, mais uma vez, eu acho que também pensando. Mas isso é de menos. O que eu quero mostrar a vocês é justamente isso, essa questão da perspectiva, a questão da realidade, a preocupação dos pintores renascentistas, dos pintores clássicos, em mostrar cada detalhe da pintura. Eles estão muito focados na questão de respeitar a proporção. E, como eu já falei, nessa pintura aqui, diferentemente da pintura da Idade Média, como eu mostrei anteriormente, há uma noção de profundidade de movimento. Como eu falei muito a respeito dessa questão do renascimento do humanismo. Mas outros fatores importantes e determinantes de tal época foram as suas fases.
Por quê? Porque o Renascimento ele vai ser dividido em 3 fases. Ele não ocorre tudo de uma vez, certo? É por etapa. Então, o Renascimento ele se divide entre o 300, que ocorre entre o século XIV, o 400, que ocorre entre o século XV, e o 500, que vai ocorrer já no século XVI, já na casa da passagem para o período da Idade Moderna. Como eu mencionei, o Renascimento se divide entre 3 fases. Então, a sua primeira fase é o 300, ou seja, o 300 ele é o período de transição para a arte renascentista. E dentro dessa época, alguns artistas se destacam, como por exemplo, Dante Alighieri e Giotto de Bondone. Dante ele é o autor da obra A Divina Comédia. Para quem não conhece, a Divina Comédia é basicamente a história da conversão de um pecador ao caminho de Deus. E nos seus versos sombrinham a necessidade de se seguir o caminho do bem e da ética. Ou seja, Dante ele descreve com clareza e precisão a sua passagem ao inferno, ao purgatório e o lugar ao qual ele desejava almejar, que no caso era o paraíso. Aqui do nosso lado esquerdo a gente tem a representação do luto de Cristo, do autor Giotto de Bondone. No que se refere ao 400, ele foi uma das fases do Renascimento em que o humanismo ganhou destaque, espalhando-se assim por todos os países da Europa. Então, com isso, ela atingiu o auge da literatura, da arquitetura e das artes plásticas na Itália. Artistas que se destacaram nesse período foram Sandro Botticelli e Leonardo da Vinci. Dando uma maior atenção a Leonardo da Vinci, para quem não conhece, Leonardo da Vinci ele foi um pintor, um escultor, arquiteto, dentista, engenheiro, inventor. De tudo, esse cara fazia um pouco. Para aquele período da época, Leonardo da Vinci era um gênio para a sociedade presente. Aqui a gente vai procurar descrever duas obras, duas imagens criadas por esses dois autores. Como, por exemplo, aqui do lado esquerdo, a gente se encontra com a criação de Vênus, onde ela está centralizada na imagem. Observem que à esquerda da tela estão abraçados unidos o deus do vento, Zépiros, e uma ninfa. Acredita-se que seja Aura ou Bora, que ajudam a protagonista Vênus assoprando em direção à Terra. E enquanto eles assopram Vênus, note um detalhe interessante, que a gente assiste o cair das rosas. Porque, segundo a mitologia, as rosas nasceram quando Vênus pôs o pé em terra firme, e fazem referência ao sentimento do amor. Do lado direito do quadro está a deusa Primavera, à espera de Vênus para cobri-la e protegê-la com um manto florido. Ela representa a renovação e tudo aquilo que floresce durante a primavera. Então, por fim, eu diria que o quadro apresenta igualmente duas conquistas do Renascimento: a elaboração da técnica da perspectiva e a elaboração da profundidade. Certo? Agora, no que se refere, dando aqui uma maior atenção ao quadro de Mona Lisa, um dos aspectos que chama mais a atenção na pintura é o equilíbrio entre o humano e o natural, expresso, por exemplo, pela forma como a ondulação dos cabelos da mulher parece ecoar nas águas do rio atrás dela. Vejam esses detalhes, procurem notar esses detalhes. A harmonia entre os elementos parece ser simbolizada também pelo sorriso de Mona Lisa. Porque notem os detalhes dessa pintura. Olha, a pintura ela apresenta uma mulher sentada, mostrando apenas a parte superior do seu corpo. No fundo, uma paisagem que mistura a natureza, as águas, as montanhas e a ação humana e os caminhos, certo? Então, o corpo da modelo surge numa estrutura piramidal. Como base estão suas mãos e nos vértices superior, o seu rosto. Agora, vamos falar um pouco do 500.
Entre as fases do Renascimento, o cinquecento ele foi o período que o estilo renascentista se firmou em outros países do continente europeu, como por exemplo Portugal, Alemanha e França. Nessa fase, os artistas inovaram em suas obras, distanciando-se assim dos temas religiosos e misturando-se com os aspectos profundos. Artistas que se destacaram nesse período foram, vários artistas se destacaram, mas eu considerei aqui o qual eu considero, na verdade, o mais importante, como é o caso de Michelangelo. Por quê? Porque o Michelangelo foi um escultor, foi pintor, foi arquiteto e é conhecido como poeta do corpo pela a forma precisa de como ele representa cada músculo, ruga e até mesmo as veias. Aqui a gente se depara com uma de suas obras, no caso uma grande escultura. Veja os detalhes, ó. Ele que nem ele fala, ele faz com bastante precisão, ele descreve com bastante precisão cada detalhe, a roupa, olha os músculos aqui de Jesus Cristo, às vezes o olhar da mãe sobre o corpo de seu filho. Uma obra altamente importante. Essa obra aqui ela é conhecida por Pietra de Michelangelo. Exibe a cena bíblica de Maria segurando o corpo de Cristo. Essa outra obra aqui de Michelangelo também é altamente importante para o movimento renascentista. Para quem não conhece, é o nascimento de Adão. Então, a criação de Adão é a representação da passagem bíblica em que o Criador do mundo, Deus, dá origem à humanidade. Então, essa figura simboliza a figura do primeiro homem a surgir na Terra. Essa foi a primeira obra em que um artista consegue expressar todo o mistério, espontaneidade e, ao mesmo tempo, a força divina no ato da criação. Por quê? Porque Adão, segundo o livro bíblico, foi criado à semelhança de Deus. Na pintura, podemos constatar tal paridade e simetria. Notem que os dedos dos personagens, quase se tocando, são um ponto da composição. Por quê? Porque a mão de Adão ainda denota falta de vitalidade, falta de vida, falta de movimentação, que será conferida a ele através do toque de Deus. Então, o Criador exibe o dedo indicador esticado, em um gesto simples, direto, agraciando assim o homem com a vida. Outro fator bastante interessante diante de tal época também foi a questão da ciência. Então, diante de tal período, alguns cientistas se destacaram, como por exemplo é o caso de Galileu Galilei, que ele comprou a teoria do heliocentrismo proposta por Nicolau Copérnico. Ou seja, nessa teoria Galileu ele ia ao contrário da igreja que defendia o geocentrismo. Porque, entenda, vou procurar definir para vocês. Galileu ele verificou que a Terra era apenas mais um astro entre os milhões de outros. Então ele concluiu também que a Terra efetuava dois movimentos, um ao redor de si mesma e outro ao redor do Sol. E é justamente isso que a gente chama de heliocentrismo. Já na época da igreja, ela defendia o geocentrismo. Então Galileu, por defender o heliocentrismo, ele foi julgado por um tribunal da igreja e para escapar da morte, ele negou sua teoria. Aqui a gente tem um exemplo, modelo heliocêntrico. Esse do lado esquerdo aqui é Nicolau Copérnico e do lado direito é Galileu Galilei. Aí aqui vejam, teoria heliocêntrica. Teoria segundo a qual o Sol ele está no centro do universo. O heliocentrismo considerava que o Sol estava parado no centro do universo e os outros corpos orbitavam em círculos concêntricos ao seu redor. Certo? Então, galerinha, estamos chegando ao fim dessa aula, mas vamos aqui procurar recapitular o que foi o Renascimento. Então, mais uma vez, eu repito. O Renascimento
ele foi um movimento artístico e filosófico que teve início no século XIV, certo? Lá na Península Itálica, e que aos poucos foi se espalhando pelo continente europeu. Esta nova visão de mundo, ela surge quando o sistema feudal começa a se esgotar. A terra passa a perder valor e o comércio será a atividade mais lucrativa. Tão lucrativa que, como eu mencionei, tem aquela questão dos capitais excedentes, né? Então, com o crescimento comercial, surge uma nova classe social, a burguesia, como eu mencionei, e que posteriormente também serão os mecenas. E o Renascimento reflete essas mudanças, a essas passagens, a essas pesquisas, essas críticas, a essa ciência, pinturas, obras, certo? Então, podemos perceber que o Renascimento é um período importante de transformações sociais, culturais, políticas e econômicas, as quais, de certas formas, influenciaram a mentalidade daquela época, certo? Agora, para um melhor entendimento, eu vou apresentar aqui um pequeno vídeo para vocês e depois eu vou disponibilizar a atividade em PDF lá no grupo. Mudanças ocorridas na Europa entre os séculos XIV e XVI fizeram com que os homens daquele tempo tivessem outra visão de mundo. Um exemplo disso foi o contato com os islâmicos. Esse contato permitiu que eles tivessem acesso aos antigos textos clássicos da antiguidade grega e romana. Eram textos de astronomia, filosofia e medicina. O surgimento da imprensa foi extremamente importante nesse contexto. Por quê? Lembra que na Idade Média existiam os monges copistas que ficavam lá horas e horas nos mosteiros transcrevendo livros? Pois é, agora isso vai ser feito de maneira mais fácil a partir dos tipos móveis, inventados por Gutenberg. Houve também um aumento da navegação. Isso tornou necessário o estudo do planeta. Os mapas precisavam ser cada vez mais precisos para que a navegação fosse satisfatória. Vamos lembrar que as navegações marítimas fizeram com que culturas extremamente diferentes de outras partes do mundo tivessem contato com o universo europeu. Bom, é importante que a gente tenha em mente o seguinte: as viagens tinham objetivo comercial. Mas quando a gente viaja, a gente conhece outras pessoas, às vezes outros idiomas, outras comidas, e isso faz a gente crescer e quem tem contato com a gente também. É isso aí. Por tudo isso, os estudiosos daquele período acreditavam que estavam vivendo um renascimento cultural. Por que a palavra renascimento, que nada mais é do que nascer outra vez? Eles acreditavam que na Idade Média a cultura tinha morrido. É mesmo? E aí, a partir do século XV e XVI, ela vai tornar a nascer. Por isso, renascimento. Bom, definindo o renascimento, ele foi o seguinte: foi um movimento de renovação artística e científica que teve início na Itália entre os séculos XIV e XVI. O Renascimento não vai ter início na Itália por acaso. As cidades italianas, As cidades italianas viviam muito bem com o comércio no mar Mediterrâneo, portanto eram ricas. Além disso, era na Itália que ainda existia grande parte da cultura greco-romana que vai servir de inspiração ao movimento. O Renascimento ele tem algumas características. Vamos a elas. A inspiração na cultura clássica. A cultura clássica dos antigos gregos e romanos era vista como um referencial, como a cultura na sua mais alta expressão. Era uma contraposição aos valores da Igreja Católica. Outra característica é o antropocentrismo. Quê? O antropocentrismo. O que é isso? O homem passa a ser o centro de tudo, à medida de todas as coisas. O racionalismo é outra característica. O que é isso? É a valorização da razão, da capacidade que o homem tem de refletir sobre sua vida. Era a busca de explicação racional para os fenômenos em contraposição à explicação religiosa. Não mais a fé será a explicação de tudo, e sim a nossa capacidade de pensamento. Entendeu? Entendi. O naturalismo, que era uma valorização da natureza.
As pinturas procuravam representar da maneira mais realista possível pessoas e paisagens. O individualismo, ou seja, a pessoa, o indivíduo, era capaz de fazer qualquer coisa desde que se propusesse a fazer. Hedonismo. Presta atenção. Antes, naquela comunidade extremamente religiosa, o prazer era visto com desconfiança. Os renascentistas não, eles vão achar que o prazer é uma coisa maravilhosa, seja ele qual for. Então vão valorizá-lo. A isso é que a gente chama de hedonismo. Entendi. Yo. E aí, mito ou verdade? Será que alguns artistas e intelectuais do Renascimento tinham patrocínio? Yo. É verdade. Essa prática era chamada de mecenato. Ricos comerciantes burgueses financiavam artistas e intelectuais para provarem que eram grandes, que eram poderosos dentro daquelas cidades. A Igreja Católica também tinha essa prática. Alguns dos beneficiados por ela foram Michelangelo e Leonardo da Vinci. O nosso estúdio ele faz algumas brincadeiras, joga algumas referências para vocês. Aqui, ó, a gente tem a Mona Lisa. Mona Lisa é um quadro do Leonardo da Vinci que está no Museu do Louvre. Dá uma pesquisada nele porque ele é uma grande referência do que foi a obra do Renascimento. Para facilitar o seu entendimento das mudanças que foram ocorrendo na arte do Renascimento, vamos analisar duas pinturas. Vamos a elas? Essa primeira pintura é da Idade Média. O tema é a prisão de Jesus no Getsêmani. O tema é religioso, cristão. Observa que não há preocupação em representar a realidade como ela é, pois não se respeita a proporção, os personagens estão chapados na tela, não há ideia nenhuma de profundidade. A preocupação não é ser belo, não é satisfazer o olhar. A preocupação é evangelizar, apenas contar uma passagem da vida de Cristo. Já essa segunda pintura é renascentista. Observa que a proporção é respeitada e há uma noção de profundidade. Há também uma ideia de movimento. Olha o cabelo. A figura centralizada parece que uma brisa sopra nos cabelos vermelhos da modelo. O tema é relacionado à cultura greco-romana, pois representa o nascimento de Vênus, deusa da mitologia romana. Uma coisa interessante nesse quadro é o seguinte, a Vênus, que é essa figura centralizada, é um pouquinho gordinha e branquinha. Isso é o padrão de beleza daquele momento. Você ser um pouco mais gordinho, branquinho, significava que você era bem-sucedido. Não precisava trabalhar, portanto não era queimado ao sol e se alimentava muito bem. Então, não fica grilado se você não tem o corpo da modelo da revista. Esses padrões de beleza mudam de época para época. Com a descoberta de um novo caminho marítimo para as Índias, que não passaria mais pelo Mediterrâneo e sim pelo Atlântico, descoberto pelos portugueses e pelos espanhóis... Vamos de novo. Vamos lá. Com a descoberta de um novo caminho marítimo para as Índias, que não passaria mais pelo Mediterrâneo e sim pelo Atlântico, descoberto pelos portugueses e pelos espanhóis, o Renascimento entra em decadência. As cidades italianas perdem o seu poder de comércio. E aí, os grandes mercadores que antes financiavam artistas não vão mais fazê-lo. Mas isso não significa ainda o final do movimento. Ele vai se espalhar ainda por França, por Holanda, Portugal e vai ali tomar características próprias desses países. E mais tarde, o Renascimento vai influenciar o movimento iluminista. Mas isso aí eu deixo para o Diego. A gente se vê numa outra história.